Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da disciplina de Programação Web 2. Aqui quem fala é o professor Antônio Rafael Santana. Na aula de hoje nós iremos falar sobre formulários HTML. Estou usando aqui para esta aula um editor de HTML online do site W3C School. Vou deixar o link para vocês poderem acessá-lo aqui na descrição da nossa videoaula. Esse editor ele é muito útil para quando desejamos fazer testes rápidos para ver como que funciona determinado componente HTML. Na aula de hoje, como iremos focar em formulários, eu já deixei aqui um código-fonte com alguns componentes muito utilizados. E estarei explicando para vocês em detalhes como que funciona cada um desses componentes. Todo formulário HTML deve começar com a tag form. Então, o meu formulário HTML, neste caso, ele começa nesta linha e finaliza aqui, depois do meu último componente HTML. E todo formulário, ele deve ser finalizado com a tag form precedida da barra. Assim como todas as outras tags HTML. Além disso, nós temos aqui alguns componentes muito comuns no desenvolvimento de formulários. Como, por exemplo, uma caixa de texto, um componente do tipo rádio, que tem um comportamento, quando a gente seleciona um, desmarca o outro. Tá? Então, aqui é um componente de seleção única. Nós temos um componente do tipo checkbox, que diferente do rádio, ele permite múltiplas seleções. Então, não é uma única seleção. Tá? E temos aqui um componente do tipo textarea, que você pode digitar textos longos, diferente do text, que é um texto curto, tá? Texto de apenas uma linha, e aqui você tem texto de várias linhas. Então, como é que funciona cada um desses componentes? Vamos começar aqui falando do text, né? O text é o componente mais simples, ele pertence à tag input, assim como o radio box também é da tag input, assim como o checkbox é da tag input, assim como o nosso botão submit, que também é da tag, pertence à tag input. Todos esses componentes, eles são inputs e o que muda é o atributo type. Então, type text vai me dar esse componente texto. O type radio vai me dar esta bolinha. O type checkbox vai me dar essa caixinha de seleção. E o componente textarea já não é um input, já é um outra tag, tá? Que é esse componente aqui. Outro componente HTML que também não é do tipo input e que também é muito utilizado é o componente select. O componente select, ele também serve para você, igual o radio box, selecionar apenas uma opção. Só que ele tem um formato diferente, aquela caixinha suspensa que mostra uma lista de opções. Então, poderemos, por exemplo, fazer um exemplo aqui. Caso a pessoa deseje selecionar alguma opção, vamos pensar aqui em alguma coisa. Vamos supor que a pessoa deseje selecionar o estado onde ela reside. Então, eu posso criar um componente, vamos criar aqui logo abaixo do nome, que não é do tipo input, que tem o mesmo objetivo do radio box, que é marcar apenas uma opção, dentre um conjunto de opções. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, estado. O estado, eu posso colocar aqui o componente select. Eu inicio ele. Eu já gosto de iniciar a tag, pessoal, e sempre finalizar essa tag já de uma vez, tá? Eu já gosto de finalizar. E aqui dentro do meu select, eu coloco as minhas opções. Eu sempre gosto de iniciar a tag e finalizar a tag. Então, as opções do select sempre ficam dentro de tags option. Eu só vou pôr aqui só 3 estados de exemplo, né? Não vou pôr todos não, mas posso ter aqui MG, SP, RJ, né? Então, se eu mandar dar um run aqui, olha lá, MG, SP, RJ. Eu posso também aqui fazer as quebras de linha
para que não fique emendado aqui após a exibição, né? Aqui, para ficar assim. Muito bem. Então, eu vou entrar em detalhes aqui sobre a tag select, né? Igual todas as outras, uma por uma aqui, de forma detalhada. Eu comecei a falar aqui e parei, né? Então, vou falar aqui sobre a tag input text. O type text é o que dá, né, esse formato de caixa de texto simples. O name, pessoal, tem que ser usado em todos os componentes de formulário. Então, percebam que o name ele está contido no input type text, ele tem que estar contido no select, ele tem que estar contido no rádio, tá aqui, ó, no checkbox e também no texto área. E no input submit ele não é obrigatório, tá? Mas você pode colocar também, tá? Você também pode colocar o name, mas aqui não é necessário, por enquanto não vou colocar. Mas exceto aqui no input type submit, todos os outros deverão ter o name, porque o name é o que vai ser a referência para capturar as informações cadastradas nesse componente lá no servidor. Então, o name é extremamente necessário e importante para os componentes de formulário, tá? O name, ele vai ser a referência para a linguagem lá do servidor, que eu vou estar explicando mais em detalhes qual é o objetivo dessas linguagens. Na verdade, né, já foi explicado na última videoaula. É como a linguagem lá do servidor vai capturar a informação, por exemplo, fornecida aqui no text, nesse campo, neste campo, neste campo. Então, é a referência, é o nome da variável, é como vai ser recuperado depois esses valores cadastrados no formulário. Então, por exemplo, quando lá na linguagem do servidor quiser recuperar o que foi digitado aqui, ele vai referir-se a nome. Quando ele quiser capturar o que for marcado aqui, ele vai referir-se a estado. Quando ele for aqui interesse, ele vai referir-se a interesse, tá? Em sexo, vai aqui no name sexo. Então, é a referência para a linguagem do servidor capturar as informações cadastradas no formulário. Então, decorem isso, isso é muito importante, tá? Pois bem, então, basicamente, os atributos mais importantes são o type e o name. Aqui no select, que já não é um input, mas também um campo de formulário, tá? E o que a gente precisa marcar aqui, que ainda não está marcado, é o atributo value, tá? Value. Esse atributo value, ele também é importante e ele tem que estar em cada uma das opções do select, tá? Porque é o atributo value que será enviado, que vai ter contido o valor que está sendo enviado desse componente. Então, embora isso aqui seja o que aparece aqui na tela, então SP, MG, RJ, é o que aparece na tela para o usuário, o que vai ser enviado, na verdade, é o que está aqui, tá? Então, se você quiser enviar a sigla MG, você tem que colocar MG aqui dentro. Se você quiser enviar SP, você coloca SP aqui dentro. Se você quiser enviar RJ, você coloca RJ aqui dentro. Se você quisesse enviar, por exemplo, em vez da sigla Rio de Janeiro, você poderia colocar aqui Rio de Janeiro. Se você quisesse enviar um código, você poderia colocar aqui 1. Aí você enviaria o código, tá? Então, quando a pessoa selecionasse Rio de Janeiro, você enviaria para o servidor, na verdade, o valor 1, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto desse jeito, só para exemplificar. No caso aqui, ó, o que é enviado é o que é digitado aqui, né? No componente do tipo text, né? Diferente dos componentes select, o value aqui tem que ser especificado. Já o value aqui, ó, ele automaticamente captura o que for digitado aqui dentro. Então você não precisa especificar o value. Mas se eu colocasse um value aqui, ó, o que aconteceria? Seria preenchido aqui, ó, automaticamente com esse valor. Olha lá, teste, tá? Mas como que eu quero que isso comece em branco, eu vou deixar isso aqui sem colocar, ou eu posso colocar isso vazio, tá? Tem as duas opções. Eu vou deixar sem informar, tá?
porque quanto menos código, melhor. E aqui da mesma forma que no select eu preciso colocar o value, que é o value que será enviado para o servidor. Então percebam que aqui está escrito masculino, mas quando a pessoa marcar masculino, o que será enviado para o servidor é a letra M. Se a pessoa marcar feminino, o que vai ser enviado é a letra F, tá? Então, toda a informação do formulário que for enviada, o que é enviado é o value. E a referência para o acesso a essa informação é o name. E aqui é interessante observar que o campo rádio, as duas opções possuem o mesmo name, tá? Então, toda vez que o interpretador HTML, que o navegador identifica um componente do tipo rádio de mesmo nome, ele faz esse comportamento de desmarcar e remarcar, tá? Ele deixa somente um marcado. Isso graças ao nome ser igual nesses dois componentes. Se eu colocasse aqui sexo 1, por exemplo, aí os dois ficariam marcados, tá vendo? Então, para que tenha esse comportamento de ser marcado e desmarcar o outro, quando clicado, os dois têm que ter o mesmo name, tá? E quando você enviar o formulário, você submeter o formulário com o botão submit, você clicar aqui em cadastrar, vai ser enviado apenas a informação marcada. Então, nesse caso aqui vai ser enviado o M, o F não é enviado. Se eu marcar aqui o feminino, o F é enviado e o M não é enviado. Isso é muito importante. Já que em interesses, eu tenho um componente que pode ter múltiplas marcações. Também você pode perceber que o nome é o mesmo, só que como é um checkbox e não um rádio, ele permite que vários itens sejam marcados com o mesmo nome. Então, o que acontece é o seguinte, quando você envia um formulário, você envia um vetor chamado interesse com os valores marcados. Então, se eu marcar filmes e música, ele vai virar o vetor interesse, contendo na primeira posição filme e na segunda posição música. Se eu marcar os três, na primeira, segunda e terceira posição, vai ter algum valor. E assim por diante. Então, aqui ele transforma essas informações em um vetor com esse nome e envia para o servidor. Já que no campo texto área, o value é o que estiver escrito aqui dentro. Igual como a gente fazia aqui, ó, o value é o que tiver aqui dentro, tá? Se eu quiser colocar alguma coisa aqui dentro por padrão, basta eu escrever aqui. Então, olha lá, eu escrevendo aqui já aparece aqui. Você não precisa colocar o value igual a gente faz aqui no name, tá? Então, cada componente tem um comportamento específico que vocês têm que aprender para poder utilizar corretamente esses campos, tá? Eu coloquei aqui os campos mais utilizados, tá? Mas tem outros campos que nós também iremos utilizar que também são muito utilizados. São eles, por exemplo, o campo password, tá? Por exemplo, senha, né? Você pode criar uma senha. O campo senha, ele tem uma característica específica que é ocultar na tela o que está sendo digitado. Então, basta eu alterar esse type para password e colocar aqui o nome que vocês quiserem. Eu vou chamar de senha, tá? Então, quando eu digito aqui a senha, ó, não aparece na tela que está sendo digitado. Isso por causa do type password, tá bom? E da mesma forma, o que é enviado é o value, assim como aqui no text. Outro campo que é muito útil é o campo, vou aproveitar o código aqui, por exemplo, e-mail. Nós vamos utilizar muito cadastro de e-mail, né? Então, existe no HTML5 um campo de formulário type e-mail já específico, que vai forçar que o usuário digite um e-mail no padrão que o e-mail tem, que é aquele um nome, arroba, algum outro nome, ponto, alguma coisa, né? Então, quando eu coloco esse type e-mail, ele vai exigir que o que seja digitado aqui esteja no padrão. Por exemplo, se eu tentar cadastrar aqui esse valor que não está no padrão de e-mail, ele vai pedir para eu digitar um e-mail. Se eu já digitar um e-mail aqui, ele vai aceitar sem dar problemas, tá? Então, o e-mail, ele já é um campo do tipo text, né? Parecido com text, só que a diferença é que ele já valida o conteúdo digitado para que fique no padrão de um e-mail. E, igualmente, pessoal, existem outros componentes, igual e-mail, tipo telefone, que já tem esse mesmo comportamento para tentar validar o conteúdo que for digitado aqui no input. Se vocês quiserem ver uma lista completa, aqui no W3C, tá?
aqui em HTML, input types, vocês vão ver todos os tipos de input possíveis e como utilizá-los. Um outro input muito importante que a gente vai utilizar aqui no curso é o input hidden, tá? Deixa eu ver ele aqui nessa listagem aqui, ó. Input hidden. O input hidden, ele é um campo invisível, ele não aparece. Então, se eu colocar o input hidden aqui, ó, input, vamos colocar aqui, por exemplo, ID, código, por exemplo, código. Pode ser, por exemplo, uma variável do sistema que vocês não querem que apareça para o usuário. Então, hidden vai ser um campo invisível, esse campo não aparece para o usuário. Eu posso colocar o valor que eu quiser aqui dentro. Sei lá, 99, 44. Ah lá, percebo que deu um espaço aqui porque eu dei um Enter, né? Mas não apareceu nada. O campo fica invisível, mas se eu submeter o formulário, será enviado para o servidor o valor 44, referenciado pelo nome código, tá? Então, se eu quiser tirar esse espaço aqui que deu ali, é só tirar aqui. Ele acrescentou aquele espaço, tá? Mas esse espaço ele é por causa do espaço aqui do editor, tá? Não é um espaço real ali do que está acontecendo, não. Mas muito bem. Então, pessoal, essa videoaula eu queria dar uma explanada aqui sobre essas informações, né, sobre esses conceitos de formulário. Para finalizar aqui, ainda temos alguns minutinhos, né? Eu gosto de fazer vídeos de 20 minutos. Para formatação de formulário, nós podemos usar mais um componente que é o field set. Vamos supor, por exemplo, que eu queira colocar uma caixinha, uma borda aqui, ó, em sexo e interesse, para que eu possa agrupar esses elementos, né, que são do mesmo grupo aqui. Por exemplo, eu posso substituir aqui, ó, em sexo ou em interesse, ou nos dois, esse BR aqui, tá? E colocar aqui uma borda através desse field set. Eu gosto sempre de abrir e fechar a minha tag. O sexo ele passa a ser uma legenda, legend. Aí eu tirei os 2 pontos, tá? Fecho o legend aqui. Vamos ver como é que ficou. Olha. Opa, eu esqueci de fechar meu field set aqui, por isso que ele teve esse comportamento estranho, tá? Abrir isso, olha lá. Posso agora tirar meu BR, né? Posso tirar meu BR aqui do final. Opa, tirei do lugar errado. Posso tirar esse BR aqui do final aqui, ó. Olha lá. E posso colocar o BR depois do field set, né? Só para dar uma carinha melhor aqui. Olha lá. Então esse field set ele cria essa legenda aqui e essa borda em volta aqui, ó, toda do componente. Posso fazer a mesma coisa aqui em interesse. Como é que seria? Basta eu colocar o field set antes da palavra interesse, no final aqui também fechando. Aí eu tiro esse BR aqui, esses 2 pontos e coloco a minha legenda neste ponto aqui. Vou copiar aqui. Eu gosto de indentar. Posso tirar esses últimos BRs aqui. Opa, tirei muito. De novo. Tirar aqui e colocar no final um BR. Depois do field set. Então rodou aqui. Ah lá. É uma maneira de você estar deixando mais agradável a interface. Outra coisa, por exemplo, eu poderia deixar esses campos todos do mesmo tamanho. Por exemplo, poderia colocar em porcentagem aqui, ó. Né? Poderia colocar aqui o campo nome width 100%. Aí ele ocuparia 100% da tela, né? Opa. Aqui falhou. É size, na verdade, tá, pessoal? É que o widget é no CSS. Então, eu poderia colocar esse size 100% aqui, ó, nos 3 campos.
olha lá, para todos ocuparem 100% da tela. A gente tem um padrão aqui, né? Isso aqui já não dá para fazer aqui, tá? Porque aqui é colunas, né? Mas eu posso fazer em CSS, eu posso retirar aqui esse calls, que é o número de colunas, tá? E eu posso substituir ele por CSS e colocar 100%. Eu posso fazer um style, ou criar uma classe CSS, tá, pessoal? E colocar aqui o widget 100%. Posso fazer isso aqui. Olha lá, aí também vai ficar ocupando 100% da tela, tá? Então, isso aqui a gente pode mesclar, né? Posso fazer isso aqui também com select aqui. Posso colocar aqui um style. E posso criar uma classe também, tá? A gente pode mexer isso aqui lá no CSS, que é, na verdade, o mais recomendado. Mas aqui só para a gente exemplificar, né? 100%. Ah, agora ficou tudo aqui ocupando 100% da tela, tá bom? Então, pessoal, isso aqui só foi uma demonstração, né? Vocês podem aprender mais detalhes de como trabalhar com formulário aqui no site do W365, vou deixar o link na descrição do vídeo. Na próxima aula nós vamos aprender, né, na prática, a como codificar o envio desses dados para o servidor, como trabalhar com essas informações, como trabalhar com JavaScript. Então agora nós vamos começar a botar a mão na massa. Então é muito importante que vocês instalem o Champ, tá? Eu vou fazer uma videoaula fazendo uma instalaçãozinha rápida do Champ, que é que tem o servidor web, o servidor de banco, e depois nós continuaremos as nossas videoaulas explicando a parte de JavaScript e a parte de PHP, que é a programação lá do servidor. Então nós vamos fazer essa interação lá do cliente servidor utilizando o JavaScript do cliente e o PHP no lado do servidor, tá bom? Então muito obrigado a todos por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima videoaula. Façam a lista de exercícios e tchau!